E aí, gente, tudo bem? Começamos mais um episódio do Esse Pod. E, gente, hoje a gente tá novamente com a Ana Catarina, que ela também é gestora do nosso setor de comercial. E antes de começar, eu queria já pedir pra vocês se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, que toda semana tá saindo vídeos novos. Então ative o sininho pra você receber uma notificação. Siga nossas redes sociais também, que é o nosso Instagram, o LinkedIn e o Facebook. Eu posto lá o dia a dia da Essencial. Então se você quer conhecer, siga também nossas redes sociais. Caso você não queira assistir pelo YouTube, não dá tempo, a gente também tem plataformas como o Spotify, que dá pra você ouvir lá nessa plataforma. E o Orelo, que é a maior plataforma de podcasts do Brasil, que a gente também tem. Então, sigam todas essas redes, que aí vocês ficam por dentro. Eu sou a Luísa, social media da Essencial. E o Joe, eu não sei mais o que ele faz, porque ele mudou de cargo. Eu estou perdida. Falei 3 vezes agora o que ele faz e não consegui acertar. Então, o Joe vai se apresentar hoje pra vocês. Gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonathan, eu cuido da parte de recrutamento. Eu ajudo, auxilio no recrutamento e fico responsável pelas avaliações de desempenho, experiência. E ficou um trabalho. Bastante coisa. Obrigado a todo mundo pela presença. A Luísa estava falando, ativa o sininho para você receber quando saem os vídeos novos. Coloca na sua biblioteca lá do Spotify Orelo para você receber quando saem os episódios, né, Lu? Isso. É isso. E hoje a gente está novamente com a Ana Catarina, responsável pelo nosso departamento comercial, e com a Camila Soave, integrante da peça-chave dentre as outras peças importantes também, que a gente vai falar um pouquinho durante o episódio. E sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Vamos lá, eu tenho prazer. algumas perguntinhas dos nossos seguidores do Instagram, tá? Movimentadíssimo esse Instagram. Sim. Ultimamente. A gente tá com medo dessas perguntas. Não. Tem só uma aqui um pouco polêmica, então se você quer ver ela, continue assistindo. Tem uma polêmica aqui, hein? Qual é a verdade mais difícil de vender para os prospects? Pra quem não conhece, né, que eu digo isso, porque quando eu entrei não sabia que era. Os prospects os nossos possíveis futuros clientes, né? Isso. Então, qual que é a verdade mais difícil de vender para eles? É falar a verdade. Tá. Não, é ser a essencial, né? É o que eu falei no episódio anterior, né? A minha referência no nosso segmento é a Essencial Nutrição, ao contrário da K. A K já vem do segmento. E eu acho que é isso. Eu acho que o mais difícil é a gente falar a verdade para os nossos prospects, porque o mercado não faz isso, infelizmente. Sim. Nós pegamos, às vezes, alguns clientes tão machucados, né, com a concorrência desleal. Então, às vezes, quando a gente vem com a nossa verdade, com a nossa identidade, eles falam assim, mas é verdade que você faz tudo isso mesmo? Eu falo, e eu quero te mostrar na prática, ao vivo, em cores. Vamos comigo almoçar no restaurante para você ver o que é Essencial Nutrição. Isso é Então, realmente, isso que a Ana falou é o falar a verdade, né? Porque eles estão muito machucados, né? Dessa vivência que eles estão tendo aí com empresas que realmente acabam vendendo alguma coisa que não é aquilo que eles entregam no dia a dia. Tem que provar, né, que é verdade, porque eles já estão acostumados a chegar, dar o mundo, e na hora que chega não é isso. E é essencial, na verdade, a gente fala que vai dar o mundo e dá o mundo. E entrega, além do que a gente vende ali, do que a gente apresenta para o cliente, né? Certo. A gente entrega. O próprio operacional, ele fala, né? Ele fala assim, a Essencial é doida. A gente já ouviu várias vezes isso aqui. Mas né? A gente tem a verdade muito estampada, né? Isso é ótimo, né? A gente, até a dona Regina falou sobre a transparência da Essencial. Sim. Então, cada episódio a gente vê que todos os setores têm isso. E a gente vai mostrar um pouquinho hoje da transparência também do comercial, que eu acho que é o que tem que ser também mais transparente, né? Que é direto com os nossos clientes, né? Como funciona a parceria com os setores, entre os setores para se destacar entre os concorrentes? Então, assim, o comercial, óbvio, que precisa dos outros setores, do marketing, que tem o Instagram, tudo. Sim. Como que vocês alinham essas parcerias entre os setores? Como que os outros setores, né, ajudam vocês? Os demais departamentos, né, eles estão envolvidos conosco desde a ocasião da prospecção, né? Então, chegou uma demanda de um bid novo, onde tem serviços diferenciados,
tem um volume diferenciado, então a gente já corre para gestão de pessoas para ajudar a gente a calibrar, a fazer um quadro correto também para que a gente fique competitivo no mercado. O PCP ajuda a gente a calcular a meta. Suprimentos, de repente a gente precisa de um produto novo. Às vezes a gente está fazendo uma cidade nova, onde o custo da vigilância é nosso, então a gente envolve o departamento também responsável que passa o custo, né? Então, assim, desde a prospecção, a gente está integrado com todos os departamentos, né? Então, começa, tudo ali é integrado, né? E você, profissional da Essencial, quando você faz o seu trabalho muito bem feito no dia a dia, você já está contribuindo para o comercial vender a empresa. Exato. Porque quando a gente faz o nosso trabalho, atinge as nossas metas Sim. e vai em caminho dos nossos objetivos, na hora de vender fica mais fácil, porque você vai conseguir mostrar os resultados que a gente gera no dia a dia. Exato. Exatamente. Inclusive, até na hora da nossa apresentação para o cliente, a gente mostra a importância dos nossos back-offices, né? Que a equipe local que está ali no restaurante no dia a dia, ela não faz nada sozinha, né? Então, ela está ali para atender o cliente em primeiro lugar, mas tem toda uma estrutura por trás, né? Dando todo o apoio para que aquela unidade tenha sucesso em tudo que ela faz, né? No dia a dia. Entendi. Gente, mais uma pergunta da Pri. Obrigado, viu, Pri? A Pri está em todas as caixinhas de perguntas, tá? De todos os setores ela participa. Ela perguntou como que é o processo de descoberta de novos clientes. É uma curiosidade que eu tenho também de como que a gente chega, vem alguns até a gente. Como que é essa descoberta de clientes novos? Fiquei sabendo que tem um cliente lá. Exatamente. Tá passando, tô na rodovia, viu? Uma empresa bonita, manda. Inclusive, eu tenho um, viu? Vá, de eu falar. Olha lá. Falar do programa que indica. Legal. Spoiler, que a gente daqui a pouco tá todo mundo com quem... De eu postar muito nas minhas redes, esses dias, que eu não citarei nomes, né? Uma amiga minha de uma empresa que eu já trabalhei, que nessa empresa tem um restaurante concorrente, ela respondeu, falou assim, nossa, bem que vocês podiam vir pra cá, né? Não sei o que tem. Então, né, já... Olha lá, podcast, foi gerando lead. Tô gerando conflito aí, mas fazer o que se ela tá falando? Eu quero a monetização, viu? Não, estouramos. Se nós Mudou de patamar. fecha um contrato vindo do podcast. Gente, ainda. Só podcast daqui pra frente. Exatamente. Bem, sou. Então, continuando, né, desde que eu precisava falar pra vocês sobre... Sonho Tá. um pouquinho. Hoje é a estrutura do departamento comercial, né? Então, nós temos o TIP, nós temos a Michele, que é assistente de vendas. Hoje temos 2 regionais, que é a Camila Soave e a Jaqueline Maurício. Então, elas são divididas por regionais. Então, estamos expandindo para uma 3ª regional, vaga aí sendo trabalhada pelo time de gestão. Ótimos candidatas. E eu, né, que fico ali também ajudando as meninas. Então, a Michele é a nossa base dentro do departamento. Então, tudo que entra de novos possíveis clientes é gerado por ela. E aí a gente tem a contribuição do marketing, né? O marketing é um canal que gera leads também para nós. Envia, temos o programa Quem Indica Cliente, o Quem Indica Colaborador. Então, tudo isso é dados para nós e também temos um CRM, né? Então, a Mi, ela fica full time trabalhando ligações de várias ferramentas, e-mail, WhatsApp, LinkedIn. Então, ela fica ali gerando oportunidades. Eu acho que esse momento é um diferencial, né? Porque hoje tudo muito mecanizado, tudo muito automatizado. Ter uma pessoa o tempo todo entrando em contato e marcando presença da Essencial dos nossos clientes faz toda a diferença também. Nos nossos prospects. Nos nossos futuros. Isso, futuros, E é legal porque eu cuido atualmente eu que cuido desse canal, né, de atendimento da parte do marketing. E embora ontem chegou um lead que, visita agendada, tá? Opa! Pega as peixes da mãe. Olha, essa mãe tá monetizando, né? Realmente, eu mandei ontem e eu acho isso muito legal que a gente... Assim, o cliente, beleza, ele vem até a Essencial. Vamos falar, eu tenho um problema na futuro cliente. Então eu vou falar futuro cliente. Isso. Nosso futuro cliente, a gente não dá esse trabalho dele ter que ficar correndo atrás. Eu vejo isso não só no mercado corporativo, né? Mas eu vejo muito isso que hoje em dia a gente tem muito que correr atrás
a gente quer um produto e a gente tem que, né, se humilhar. E o que eu acho legal que na Essencial, ele até vem até a gente pelas redes sociais, mas aí eu só pego e falo, fica tranquilo que alguém vai falar com você. E a Michelle já ela já resolve isso na mesma hora. Sim. Então isso também é legal. Eu já envio para ela, ela já responde, já entra em contato. Então acho que também a gente fala muito dos diferenciais da Essencial. Isso também é algo, né, bom, um diferencial, que a pessoa não precisa, né, Sim. ficar se humilhando pra ter. Retorno, não tive retorno. E uma outra questão também que nós temos é assim, hoje tem um cliente que nós temos um contato X, né, no cliente, e esse cliente sai e vai para outra empresa. Isso é importantíssimo. Ele indica a Essencial, ele Isso acontece quer muito, né? muito, a gente tem várias referências, né, de empresas, de contatos que eram do nosso cliente, foi para uma outra empresa e nos chamou para participar de bids. Então, assim, a gente, esse é o nosso, não parar, né, trabalho de campo, né, visitas, olha o Google ali, vê quais são as oportunidades naquela região. Vocês já falaram disso, mas o marketing contribui muito com a expansão da marca também, através das redes. Com E quando eu entrei na Essencial, eu vi muito isso, Joe, a questão dos chamados. Então, os clientes também nos procuram, diferente de outras empresas, né? Trabalham muito na captação. Aqui não, aqui nós temos vários prospects nos procurando. Então, isso também é um baita de um diferencial. Cara, Isso foi até isso foi muito bacana, porque nós, né, como time comercial, a gente também não tinha essa ideia. Quando a K veio, que ela começou a ver, né, o número de entradas que nós tínhamos, ela virou e ela falou, no mercado não tem noção de quantos chamados vocês recebem. O mercado acha que é vocês que prospectam, então isso é bacana. Tem 50 pessoas dentro do comercial ligando. Exatamente. Eu acho que as pessoas pensam, né, que o comercial é um monte de gente ligando, oferecendo. Não. E não, a nossa equipe é reduzida. Mais reduzida. o pessoal mesmo. Acho que é um processo mais orgânico mesmo da Exato. Essencial, né? Não, e agora o Ana tem um spoiler. Não, eu tenho um spoiler. Eu tenho um spoiler. A voz tão misteriosa, ela começou no departamento comercial da Essencial. Vocês sabiam disso? Ela nunca contou isso? Nossa, Não, a voz misteriosa tá guardando essas histórias aí pra quando a voz misteriosa for revelar. Vocês sabem que nós temos um cliente ativo que quem começou a prospecção foi a voz misteriosa. Vocês chutam qualquer? E essa voz, e ela assim, e ela é convencida, a voz, e ela não se gaba disso? Pois é, nossa, tá vendo? Não, ó, a voz super se gabou pra Ana. Você não tá sabendo, mas quando a voz ficou sabendo, eu falei, chama pra mãe que a mãe consegue. Não, que isso? Tá vendo? Isso podcast gerar um prospect aí, ai, minha filha, vocês me aguentem. Segura, hein? Não, inclusive, o Ana, spoiler, né, a gente vai começar aí uma estratégia com uma agência específica de prospecção de lead. Então, se agora elas estão falando isso pra vocês, imagina Que vai acontecer. sim. Seja 2024, promete. Nossa, vai andar muito pezinho. Minha filha, eu só tenho uma coisa pra dizer. Tira o teto que a gente vai chegar voando. Foguete não tem ré. Foguete não tem ré. A gente fala muito sobre o comercial e como as pessoas, que nem a gente falou agora, como a gente imaginava. Como que é ser o comercial de uma empresa de restaurante corporativo? Como que é pra vocês? Não sei se vocês vieram do mercado já e viram alguma diferença. Como é ser do comercial da Essencial Nutrição? Acho que eu posso responder essa pergunta, né, Ana? Eu vim do mercado, eu sou nutricionista de formação, fiquei mais de 20 anos na área operacional e mudei de chave, né, para a área comercial, e eu acho que faz todo sentido, né, quando você é da área operacional e você parte para a área comercial, porque você tem muita propriedade no que você está apresentando para o seu cliente, o que você está ali construindo junto com ele, né, porque eu falo também que a nossa venda, a nossa apresentação é uma construção. A gente fala que é um papel em branco que a gente pode ali construir o que o cliente precisa. Então, a gente está aqui para atender o nosso cliente. E aí, vindo muito da área operacional, eu falo que é muito gratificante, porque a gente consegue entender o que o cliente precisa e a gente consegue vender com mais
propriedade, porque Conhece as dores também. exatamente, eu sei o que a operação passa lá na ponta, e eu sei também as dores que o cliente tem, então a gente faz esse casamento perfeito para conseguir oferecer o melhor para o nosso cliente, né? Então, para o nosso prospect, futuro cliente. E eu sempre falo que, assim, a Essencial Nutrição tem um grande diferencial, né? Então, como a Ana começou falando sobre a verdade, então você está na frente do seu cliente, você mostrar a Essencial Nutrição para eles, passar tudo certinho, toda a apresentação, todos os nossos diferenciais, o nosso propósito é algo que, assim, me brilha os olhos, sabe? Aquela vontade de você cada vez mais apresentar, mostrar e trazer realmente para dentro do nosso negócio, né? Então, o propósito é sempre a gente estar aí buscando outras, né, parcerias também que a gente sempre fala, perfil essencial. Então, é buscar prospects no mercado que tenham o nosso perfil, né? Que realmente entenda o valor que a Essencial tem, né? Tudo que nós estamos mostrando para ele que não é só uma proposta, é todo o valor agregado e tudo aquilo que a gente vai entregar para ele no dia a dia, que realmente a gente entrega, né? Sim. A gente tem um cuidado, né, nas negociações, que é não enviar a proposta por e-mail. Porque quando, né, vocês, né, que trabalham aí com proposta, negociações, né, quando a gente recebe uma proposta por e-mail, qual que é o nosso intuito? Olhar a última linha e ver o preço. Exatamente. Né? Eu não vou ver o propósito, eu não vou fazer comparativo, eu só vou ver a última linha. Se a última linha for interessante para mim, ok, eu te chamo para negociar. Se a última linha não for interessante para mim, acabou, eu deletei ou arquivei, a gente não sabe nem feedback do que aconteceu. Então, esse é um cuidado que a gente tem dentro do time comercial, ou apresentar presencial ou apresentar por vídeo. Mas o nosso prospect, ele tem que ver o nosso valor. Eu instruo muitas meninas isso. A Essencial, ela não vende preço. Se eu estou numa negociação por preço, sinto muito. Sempre nós seremos o melhor preço. Exato. Né? E isso a gente traz a consciência do nosso futuro cliente. A gente mostra para ele todo o valor agregado nessa proposta, como a Ana colocou. Porque a gente não faz a apresentação, não entrega simplesmente por e-mail. A gente realmente apresenta a Essencial para eles, né? Então, é um grande diferencial. Isso vai muito de encontro com o que a dona Regina trouxe aqui, que é a questão de sermos os melhores. Exato, não, né? O maior, exato. Exatamente. E porque, assim, a conduta da Essencial, né, ela é muito diferente, né, da forma de agir, da forma de pensar. E a gente tem eu acho que a ética, né, a ética Sim. profissional da Essencial, ele é muito diferente do que a gente vê, infelizmente, em alguns concorrentes nossos, né? Eu acho, né? Eu uso um termo, né? Não vou usar o termo aqui, mas a gente vê uma prostituição, né? Eu falo que é um segmento que ele está muito prostituído, né? Não é vender o benefício da alimentação, gente. As empresas que têm, no nosso caso mesmo, a gente tem um restaurante implantado lá na sede. Às vezes, se não é a única refeição, é a melhor refeição que eu faço no dia. Eu não tenho disponibilidade de chegar na minha casa e fazer arroz, feijão, sopa, 2 pratos principais, 4 saladas. Desculpa, eu não tenho paciência para cozinhar. Minha esposa, ela gosta de cozinhar. E a comida dela é muito boa, mas, desculpa, da Essencial. Os melhores. Exato. Mas Dá pra ela que é profissional da área. Não, e nem sempre a gente tem tempo, né? Exato. Tem todos os insumos em casa. O nosso dia a dia é muito corrido. às vezes Sem dúvida. o que acontece comigo às vezes não dá tempo de jantar, então é aquela... Lanchinho rápido. É isso, é aquilo que vai te alimentar o dia todo. Exato. Então, assim, e principalmente, né, a preocupação da Regina, ela né, a Essencial, ela é responsável pela alimentação, pela qualidade e por uma patologia que o meu usuário desenvolva, né, lá no consumo, né, a gente tem clientes muito antigos, né, então a gente tem todo esse cuidado também na hora da venda, não é vender porque eu fechei um contrato, não, é vender porque eu estou oferecendo algo para o usuário do meu cliente, para o funcionário do meu cliente, né? Estou agregando algo para você. E de contrapartida, né? A gente sempre fala isso nas negociações, né? Às vezes a gente está numa negociação onde ele tem um plano de saúde. A minha última linha, de repente, ela pode estar mais cara do que o do meu concorrente.
Só que na contrapartida, depois de 1 ano, ele vai ter uma negociação muito positiva com o convênio médico. Porque o reajuste do convênio médico, ele é feito de acordo com a utilização dos colaboradores. Então, assim... O prazo é excelente. Nosso serviço impacta diretamente na produtividade e na saúde financeira da empresa. Exatamente. Então, ok, aqui ele está pagando um pouquinho a mais, só que eu estou fazendo uma contrabalança lá do outro lado. Né? Então, isso também a gente tem essa cautela muito grande. Ana, você trouxe essa questão, né, a gente pode chamar de saudabilidade? Sim, cliente? sim, saudabilidade. Com certeza a gente vende essa saudabilidade para ele entrega, né? Exato. E a dona Regina, ela trouxe um caso aqui de um cliente que diminuiu a compra de galões de água depois que ele trocou o restaurante, o concorrente, pela Essencial. Sim. E isso muito por conta do que é utilizado na preparação dessas refeições. E o que... Não sei se você tem alguma coisa sobre essa situação específica ou outras para trazer para mim. Essa situação específica é um contrato que eu fechei na ocasião, quando eu era consultora, né? Fazia só parte de vendas. E o interessante, né? Até chegar na venda é assim, a construção que a gente cria com os nossos contatos até efetivar a venda, né? Então, eu tenho histórico aí de negociações de longa data, né? E esse caso específico, essa empresa, ela era atendida por uma determinada concorrente e ela tinha os galões de água lá nos setores e aí a Essencial, ela implantou o restaurante. 15 dias depois, numa reunião, né, com ela falou, nossa, curiosamente reduziu a minha compra de galão de água, né? E aí, fiquei meio assim, falei, uai, né? O povo não estava tomando água, né? E aí ela falou, não, Ana, porque assim, a gente não tem mais aquela sensação de sódio carregado, né? Então, porque a comida da Essencial, ela é muito suave, né? Então, com isso, a gente também agrega, né? A questão do colesterol, a questão da hipertensão. A ida aos ambulatórios. A ida dos ambulatórios, exato, exatamente. E até a gente, né, com a vinda agora, né, da nutricionista clínica, né, para Essencial, outro spoiler, nós vamos aí fazer um trabalho agora com nossa próxima inauguração. Outro spoiler, a gente vai fazer um trabalho, justamente. Então, vai ser mapeado aí, né, a gestora do departamento vai linkar para a gente fazer um estudo mesmo, né, de como era, né, a vida, né, a saúde daquele usuário e como ficou, né, 3 meses, 6 meses, 1 ano, utilizando o serviço da Essencial. Ou seja, um foco ainda maior na qualidade de vida. Exatamente. Que é dados, né? Exato. Dados que provem isso. É o nosso cuidado, né? E só quem já passou por isso, né? Que já teve já se alimentou de algum concorrente, sabe essa sensação. Essa que você falou, eu já senti. E é muito diferente mesmo, assim, quando você... né, pode sair do refeitório e viver normal, assim, aquela sensação, você tá pesado, estufado. A boca seca toda hora, né? Então, eles perceberam isso provavelmente porque foi uma virada de chave, assim, nos colaboradores, até para eles que se alimentavam. Sim, com certeza. É o próprio equilíbrio, né, da nossa refeição. Sendo uma refeição caseira, com produtos naturais, com realmente, a gente se preocupa muito com a questão do sal. Então, tudo isso acaba tendo o equilíbrio dentro da refeição que gera todo esse bem-estar aí, esse resultado fantástico. E para o pessoal que está acompanhando também esse ciclo, para garantir tudo isso, a gente tem os profissionais que estabelecem, que é o pessoal de produtos, que as receitas, os treinamentos, para que isso seja os receituários. Exato. Isso é bem bacana também. Eu estou ouvindo vocês falarem sobre essa questão de negociações mais longas e de muitas vezes a gente vender o benefício mesmo, né? Então, muitas vezes a questão do valor a gente não vai estar competindo diretamente no valor, mas a gente com certeza vai atender a questão da qualidade de vida dos nossos clientes e tudo mais. E isso me traz uma questão que, principalmente voltada agora para esse fim de ano, um pouco antes até, a gente estava dando uma olhada e pesquisando sobre tendências de mercado para gestão, para RH, agora para 2024. E a gente começou a trabalhar uma literatura, um livro no departamento, que é sobre a jornada do colaborador, para a gente melhorar a experiência que os nossos colaboradores, os nossos clientes internos, eles têm dentro da empresa.
E esse autor, especificamente, ele tem um livro de Customer Experience, que é a experiência do cliente, a jornada do cliente dentro dessa relação com a empresa. E eu vejo muito isso nas negociações da Essencial. A gente prioriza muito essa relação, essa jornada, essa carreira que ele faz dentro da negociação, dentro da parceria. Então, inclusive eu até comprei esse livro porque eu sou muito curioso. Então, quando eu vi, lógico, por estar no gestão, fez muito sentido para mim essa questão da carreira, da jornada do colaborador, eu fiquei muito curioso em entender quais são os critérios, os métodos para a gente estabelecer uma boa jornada para o cliente também. Porque ele precisa, né? Tá o tempo todo sendo abastecido de informações sobre a empresa, os benefícios e tudo mais. E essa relação... E não necessariamente ele vai fechar o contrato na primeira visita, na primeira ligação. Não. Então, Na primeira negociação. e é muito importante essa questão da ética, porque garante que, por mais que nesse momento ele não esteja com a intenção de trocar, mas o fato da gente ser ético vai proporcionar para ele amanhã, a hora que ele for abrir, a hora que ele pensar, precisamos trocar, não, eu vou chamar o pessoal da Essencial, Exato. porque a relação com eles está boa, a gente está conversando, eles sempre trazem coisas boas pra gente, então vamos manter nesse caminho aí, vamos falar com eles. Sim. Isso, eu vejo que a gente faz muito isso. Isso acontece muito, né? Então, a gente trabalha sempre o pipeline, né? Então, a gente tem a negociação e o ciclo 2. Né? Então, o ciclo 2 são aquelas negociações que a gente começou, por N motivos, ela não deu uma continuidade, então não sai do leque das consultoras. Elas ficam ali trabalhando porque uma hora vai acontecer. Né? O ano passado, a gente teve uma inauguração que é um desses casos. Né? Era uma empresa que eu tinha já um relacionamento de anos. Para vocês terem uma ideia, a primeira proposta que eu apresentei para eles foi em 2017. Nossa. E a gente fechou com eles o ano passado, né? Então, é aquela questão, né? É você se fortalecendo, amadurecendo, né? O prospect, o nosso contato, né? Quem é essencial, o que ela faz, e vai. E aí, chegou o momento do ano passado, ele me mandou o contato, ele falou, Ana, é agora. Passei pra cá, falei, cá, só segue. Ele não contou com mais ninguém. Porque nós deixamos, né, a nossa marca. Então, eu falo que muitas vezes uma venda, uma construção de uma negociação demora anos, como esse caso que a Ana acabou de falar. Começou em 2017 e foi fechar em 2023. Mas nós deixamos a nossa marca no cliente. Então, ele conheceu a Essencial, ele viu o nosso propósito, o nosso valor. Talvez naquele momento ele não pôde fechar por outras questões, mas a gente deixou a nossa marca lá. Sim. Né? Eu participei de um processo agora no final do ano que eu fiquei assim, não foi para esse ano, mas vai ser para o ano que vem. Né? Então, assim, o Prospect fechou com um concorrente, mas gostou muito de tudo que ele viu, né? Do nosso almoço comercial e tudo mais. Então, eu tenho certeza que não foi para esse ano, mas vai ser para o ano que vem. E isso é importante a gente saber também, porque muitas vezes o nosso prospect ele tem uma meta de valores para fechar, então ele não fecha com a gente, porque naquele momento ele não tem... tinha o budget. Né? Exatamente. E isso é importante a gente manter lá. Né? É bom trabalhar, porque a gente vê muito nessa parte do comercial, do vendas, que às vezes a maioria dos lugares assim vendem e só, não tem aquele pós-venda, que eu acho que é um dos mais importantes, é o pós-venda. E a gente tem não só o pós-venda, mas também, mesmo se a pessoa não fecha com a gente tem esse pós, até com esse cuidado, né? Ele continua sendo nosso. Mas Eu acho que é assim, ó, e até chegar lá na efetivação da assinatura do contrato, passa ainda muita coisa, né? Então tem a negociação, então você fica revendo o padrão, fica revendo o preço, tem o almoço comercial, e aí é um cuidado que nós temos, que é muito importante a gente compartilhar aqui com vocês, é esse cuidado que a gente tem com o almoço comercial, né? A concorrência, e isso é muito claro, tá? A concorrência, ela monta um almoço comercial. Então, imagine assim, vocês são meus prospects e eu vou levar vocês para ir almoçar comigo numa unidade da Essencial. Então, vocês vão chegar lá, vai ter um chefe de cozinha, uma supervisora, gerente, o cardápio, a panela ou a cuba não tem um risco. Tudo muito impecável, muito montado. E aí, eu falo que é falta de respeito com as duas pontas. Com o meu prospect que tá lá, que ele vai receber, tá comendo uma coisa que ele não vai ter lá no dia a dia. Ele não vai ter dele, aquilo todo né? dia. Aquilo lá não faz base de negociação.
E aí é o pior, é o agravante pior. É a falta de respeito com o meu cliente atual. Porque aquilo lá não é o padrão dele diário. Ele vai perceber, né? Fazendo isso com outro, mas comigo nem... Exatamente. Quer dizer, ele é mais importante do que eu. Se você pode fazer pra ele, por que você não pode fazer pra mim? Todos os dias, né? Todos os dias. Então, o nosso almoço comercial, a gente leva o futuro cliente para uma unidade, mas o que é o cardápio. É o dia a dia. A gente mostra o dia a dia para ele. Então, não é nada montado, não é nada que a gente... E eu posso falar como prova viva, porque eu vivi isso em outra empresa, de pegar o carrinho do supermercado, de fazer a compra do dia e levar para a unidade, produzir aquilo que o comercial achava que era interessante para aquela venda. Então, assim, aqui no Essencial, totalmente ao contrário. Então, nós estamos contramão do mercado, porque é a nossa verdade, é o nosso dia a dia. Não tem por que eu mascarar uma coisa que depois no dia a dia não vai acontecer. E esse respeito que a Ana falou, principalmente com o nosso cliente atual, né? O cliente está lá no dia a dia. Então, assim, poxa, eu mudo o cardápio dele, eu já passo o cardápio para ele com 1 mês de antecedência. Né? Eu já deixo no aplicativo esse cardápio a semana. Aí, no dia que eu vou receber o cliente, o prospect, o futuro cliente, eu mudo o cardápio. Então, gente, é uma falta de respeito. E não confundam isso também com a organização, porque é óbvio, quando a gente vai receber uma visita em casa, a gente dá uma ajeitada numa coisa ali, tira aquele, né? A gente dá uma organizada na casa. E isso é o que a gente deve fazer mesmo para receber um prospect. Sim, porque até como eu falei de respeito, né? Também respeito, vamos receber uma visita, é a mesma coisa da nossa casa, né? Sim. Só que nosso valor e o nosso compromisso também é com o nosso cliente atual. Né, e principalmente com ele, que está ali no dia a dia. Então, não adianta a gente montar um cenário que depois no dia a dia não vai ser aquilo que a gente vai entregar. E o cliente vai olhar para a minha cara, que estou ali com ele negociando, olha, não é nada daquilo que você vendeu. E jamais, porque assim, eu falo também com propriedade. Os contratos que eu fechei na Essencial, todos seguindo, todos muito satisfeitos e entregando aquilo que realmente nós vendemos. Nós colocamos e construímos junto com ele. Então, o pós-venda, né, como você colocou, em outras empresas, às vezes não querem nem ouvir o que o cliente tem a dizer. E aqui não, a gente vai atrás dele, a gente quer saber, a gente tem as reuniões de pós-venda, né, de pós-inauguração, para tratar com ele, olha, tudo que a gente conversou na hora da construção da sua proposta, está sendo entregue? Tá. Não tá, alguma coisa, vamos lá, vamos sentar e vamos corrigir, porque como vários departamentos falaram aqui, inclusive a dona Regina, nós temos alguns problemas, temos alguns que alinharam alguns errinhos de percurso e tudo mais, mas a nossa transparência em primeiro lugar, né? Então a gente já começa essa transparência lá no início desse relacionamento, dessa construção, e a gente ajusta e tá todo mundo feliz da vida. Você comentou sobre futuros clientes que vem com dores, e como vocês lidam com isso? Na hora, não sei, porque assim, vocês têm que ter um perfil, né, que inclusive eu queria saber isso, eu acho que é até melhor perguntar antes. Qual o perfil que o profissional do comercial tem que ter para trabalhar no setor? Porque assim, ele tem que ter o que falar para várias coisas, tanto para dores, tanto para vender. O que o profissional precisa ter? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ser ouvinte, né? A gente tem que ouvir o que o cliente precisa, né? Então, em primeiro lugar, a gente senta na frente do nosso prospect e deixa ele falar. Deixa ele contar quais são as dores, o que ele está passando hoje com o fornecedor atual. E depois a gente entra na nossa apresentação e começa a mostrar para ele que tudo aquilo que ele está tendo, ele vai ser diferente com a Essencial. Até porque é uma oportunidade quando ele vem dolorido, né? Exatamente. Então, nós temos vários processos, vários programas dentro da Essencial que nos ajudam também, porque, como eu disse, os nossos back-offices, né? Então, ninguém faz nada sozinho. O comercial é a porta de entrada para o cliente, mas nós temos a equipe operacional, implantação, todos os outros back-offices que nos apoiam no dia a dia. É super importante, né? A gente deixar, porque assim, eles estão doloridos do mercado. E é muito importante a forma como a gente acolhe, porque a gente sabe que muitos vão acolher e tentar se aproveitar dessa dor que ele tem. E na Essencial a gente vai acolher e dar uma oportunidade para ele. E um cuidado também que a gente tem que ter, né, nas nossas negociações, é não deixar subir muito a expectativa desse contato. Porque, assim, a metodologia de trabalho da Essencial é muito diferente do que o mercado tem, né? Então, a gente não abre pacotinho, né? A gente descasca a batata,
né? Então, assim, esse também é um cuidado. E aí, o que você falou, né? Qual é o perfil para fazer parte integrante do time comercial? É ser persuasiva. Extremo, porque, assim, e ter um emocional muito equilibrado. Porque, assim, a gente levanta de manhã com um não, né? A gente tende a receber mais não do que o sim. Né? Então, assim, é um trabalho constante. Então, é o que eu falo muito. Às vezes, as meninas, elas recebem uma negativa e eu falo, não é assim. Eu lembro de um caso que eu recebi, né, uma negativa, e eu tava indo para uma visita, e eu liguei para Ana, passei para Ana, bola para frente, você tem uma visita agora para ir. Esquece esse não e vai pra cima. Eu falei, ai, Ana, tá bom, vamos lá, né? Então a gente tira o casaco, põe o novo casaco e vai embora pra nova visita. E principalmente, né? E mesmo que a gente receba essa negativa e a gente sabe o porquê que a gente recebeu essa negativa, é a conduta nossa. Então, assim, é a gente não denigrir a imagem do nosso concorrente. Sim. Né? Então, eu não vou falar mal do meu concorrente, mas eu vou traçar uma linha com o meu contato de informação. Isso é muito legal. Diferente do que acontece atualmente, né? Mesmo porque, Ana, a gente sempre fala isso, né? A nossa construção, a nossa negociação é baseada na nossa empresa, nos nossos diferenciais, na nossa verdade, e não no erro do concorrente. Né? Então, isso a gente tem muito aberto, né? Isso é muito legal, assim, da Essencial. Sim. De que a gente não precisa queimar pra gente se dar bem. Não. A gente só fala a nossa verdade e aí ele mesmo faz as comparações dele. Exatamente. E tanto... Acabou. Tanto das coisas que eles copiam e tudo. A gente não tem essa visão de ficar vendo o outro pra fazer igual. A gente faz o nosso. Sim. A gente tá aí com 2 exemplos, né, das últimas semanas, que a gente cria um bom relacionamento com os nossos contatos, né? Eu falo que quando você fala a verdade, você fala dos seus problemas, muitas vezes a gente está no almoço comercial ou numa reunião, e qual é a maior dor do nosso contato? Você tem problema com a sua mão de obra? E eu falo, eu tenho. Sim. Eu tenho problema. E aí é muito curioso, porque aí eu falo, eu tenho. Eles olham assim, espantados, né? Aí eu falo assim, como você tem? Nossa, tá difícil, né? Então, assim, a nossa dor é a dor de todo o segmento. A mão de obra tá complicada. Então, assim, eu vou falar que eu não vou ter problema? Eu vou falar que eu não vou ter uma folha feia de alface? Eu vou ter. Eu trabalho com produto in natura, eu trabalho com pessoas, né? É o que eu costumo falar. Somos pessoas, negociamos com pessoas para atender pessoas. Gente, desculpa, né? Se eu chegar lá e falar assim, não vou ter problema, a Regina fala, tchau, vai embora, que você não tem que estar aqui na minha empresa, a gente vai ter problema. Exato. O que a gente garante é que todo mundo tem problema, mas a Essencial resolve, né? Exato. Não é, tem a folha lá que não tá bonita. Se a gente vai resolver aquilo, não vai também ir deixando. A gente tem um processo para resolver esse problema. Né? Então, assim, eu acho que a ética do departamento comercial, dentro da Essencial, ele é muito forte. E cada dia eu fortaleço isso muito com as meninas, né? Não quero que minta, não quero que omita para o contato, né? Seja transparente, seja verdadeiro. Não vendo que a gente não vai ser capaz de cumprir. A gente teve aí alguns transtornos, né? De negociações erradas feitas no passado, onde foi prometido itens e a gente, né, foi trabalhando aí em conjunto com o operacional, em conjunto com a diretoria, em conjunto com o sucesso do cliente para alcançar, por quê? Era uma ética oposta de uma pessoa que estava no nosso time, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? E o nosso desafio, né, Ana? É identificar esses momentos para a gente proporcionar, olha, aqui a gente não trabalha dessa forma. Como a gente vai fazer? Você vai se adaptar à nossa forma de trabalhar? Não se adapta, né? Dificilmente. Mas a gente está sempre muito aberto para quem quer. Sim. A Essencial se coloca muito aberta para quem quer se adaptar à nossa realidade, né? Eu falo que a Essencial, gente, ela é uma empresa muito disposta a fazer uma lapidação das pessoas. Sim. Cabe a cada um de nós estar preparado e aberto para isso, né? Você tá parte integrante desse processo, né? Então, eu acho que é isso, é a conduta, e né? Eu posso também falar por mim, né? Que eu estava numa outra empresa. Aí, quando eu recebi o chamado da Ana, eu vim, fiz a entrevista e senti que a cultura da empresa, os valores da empresa eram muito
o que é o meu valor, né? O que que eu tinha de propósito de vida. E eu falei, não, pensei, conversei com meu esposo e pedi demissão e tô aqui. Inclusive, ontem completei 1 ano de essencial. Mas só pra dizer que tava combinado isso aí. A gente já sabia, a gente trouxe justamente pra gente comemorar com você esse 1 ano, tá? Exato. Uma outra preocupação também, né, que nós temos é em questão do volume, né, mínimo, né? Hoje todas as empresas elas trabalham com volume mínimo, né? Algumas volume mínimo diário, outras volume mínimo mensal. A Essencial ela optou pelo volume mínimo mensal, até para um melhor controle e transparência. E aí esse é um ponto que entra muito forte nas nossas negociações comerciais. Por quê? Se a gente fizer a média anual de dias úteis, né, ela dá uma média aí de 19, 20 dias no máximo, né? E o que a gente vê muito no mercado? O mercado faz o cálculo em cima de 21, 22 dias. Sim. Então, quer dizer, né, tem dias que se eu tiver 17 dias úteis, ele vai me pagar um excedente muito grande. Sim. E aí a gente tem esse cuidado, né? Então, a gente sempre fala isso, olha, faça a soma da última linha. Às vezes o meu preço do serviço está um pouco mais caro, mas lá na sua última linha, no seu faturamento final, o meu valor é menor, porque eu tenho menos dias úteis, né, trabalhado. E aí a gente consegue fazer isso. Tanto que, quando a gente tem um relacionamento tão aberto, né, com os nossos prospects, e eles querem fechar com a Essencial, eles nos pedem uma ajuda, né, de como mostrar para eles o que tá certo, o que tá errado. Então a gente acaba... As letrinhas miúdas do contrato. Exatamente. Então a gente também acaba ajudando. E não necessariamente porque eu tô ajudando ele vai fechar comigo. Ele só vai estar mais atento ao que ele tem que negociar com o outro que estava divergente. Isso por conta da nossa verdade, né? Exato. Porque a gente não tem medo que ele veja nas entrelinhas lá o que a gente tá oferecendo. De forma alguma. E, mano, na verdade, vocês estão me convencendo de que o nosso produto, no fim das contas, nem é tão mais caro que os outros. Não é. É que a gente trabalha e mostra um valor justo e exato. E os nossos concorrentes, muitas vezes, eles colocam as letrinhas miúdas ali que você for pôr na conta do lápis, sai. Exatamente. A K tá com uma situação dessa em negociação. O volume, o valor individual nosso, ele tá um pouquinho mais caro, só que lá na última linha a gente tá dando uma redução para esse prospect. Porque os concorrentes estão indo com 22 dias úteis. A gente sabe que o ano, a média de dias úteis do ano não é 22 dias, né? Então, aí é onde ele tem o faturamento maior na última linha, como a Ana explicou. Né? Às vezes, o nosso preço unitário, ele tá um pouquinho maior, mas o nosso faturamento mensal tá menor. E é isso que a gente mostra para o cliente. Realmente, assim, uma construção dessa negociação totalmente uma consultoria, né? Eu falo que a gente não vende. A gente presta uma consultoria. Exatamente. Porque a gente fala muito que os nossos concorrentes vendem preço e nem isso tá rolando. A gente tem valor. Quando a gente chega na entrevista... Quando você vê de verdade, né? Muito isso. Que isso. Nossa, é uma coisa que Não, não imaginava mesmo. Agora fica um pouco mais claro, quando a dona Regina veio aqui, isso me gerou muita curiosidade. Quando ela veio aqui e falou que o mercado, os nossos concorrentes, eles são muito desleais nas negociações. Agora fica mais claro o porquê eles são desleais, né? O porquê que a gente tem tanta dificuldade. A montagem do almoço, um preço errado, uma responsabilidade, comercialmente vende de um jeito, na hora que chega na operação é totalmente diferente, né? A Essencial, a gente tem por política interna, o que está na proposta comercial é o que vai para o contrato, assinou o contrato, é o que vai para o acordo de contrato. Então, assim, em nenhum momento, nenhuma vírgula se perde. É uma coisa espelho da outra, né? E uma outra coisa também, que é a nossa postura de Essencial Nutrição. Se o operacional identificou que comercialmente a gente fez alguma coisa equivocada, a gente não tem nenhum problema de ir lá e negociar isso com o cliente. Ana, e teve uma situação que aconteceu comigo em uma das visitas técnicas que essa questão, porque tudo que essa questão de faturamento, o cliente, a gente vai faturar e enviar para o nosso cliente, né, o que foi faturado, ele vai fazer uma conferência lá e vai falar, olha, isso aqui, se tiver alguma divergência, ele vai pontuar para a gente vai entender o que aconteceu e resolver. Sim. E quando a gente não se preocupa em mostrar a verdade para ele no acordo ali, o que a gente está oferecendo, isso vai muito de encontro, porque
obviamente, todos devem conferir o que está sendo faturado, seja nosso ou seja do nosso concorrente. Sim. Porém, muitas vezes, alguns clientes não fazem um acompanhamento exato daquilo, do que está sendo faturado. E fica muito na questão da confiança, né? Sim. Do que, eu faturei esse valor, o cliente ele vai olhar lá, não, tá dentro do que a gente combinou. Só que, às vezes, a média de usuários que foi passada, ela excede o que foi combinado, ou ela tá abaixo. E aí, e eu tô falando dessa experiência que eu tive, porque o próprio cliente, nessa visita, o cliente comentou comigo, que ele falou, olha, e a gente, agora no final, a gente foi pegar, quando a gente entregou a carta pro nosso concorrente, pro concorrente da Essencial, falou, a gente foi dar uma olhada no faturamento, tinha muito serviço que era cobrado nos últimos meses, quando a gente sinalizou que ia haver a troca, tinha muito serviço ali faturado que a gente não viu, não foi oferecido. O que desconhece. Exato. E ela falou, eu não sei nem o que é aquele serviço que estava ali. É complicado. Ela falou, só que aí a relação já estava tão desgastada Que vai. que não valia a pena pra gente debater e fazer tanta coisa assim. E uma outra coisa também muito legal, né, dentro da Essencial é a questão, assim, pelo nosso produto, pelo nosso atendimento, agilidade, ambiente, né, de que fica... Muitas vezes o volume mínimo diário, o contato ele pede para a gente manter o que ele tem hoje, né? Porque é o usuário que está insatisfeito, é o usuário que prefere ir para casa e almoçar em casa, não quer utilizar o restaurante porque saturou. E aí quando a gente implanta assim, primeiro dia bomba, segundo dia bomba, terceiro dia bomba, esse negócio só vai subindo. E aí comercialmente a gente fala, nossa, né, olha o número que chegou. Mas assim, isso é muito gratificante, porque assim, é um produto que dá certo. Cara, eu via muito isso no recrutamento, porque chega ao acordo, a gente faz as reuniões com base numa quantidade de refeições dia. Exato. Aí passa uma semana o pessoal, não, vai ter que pôr mais mão de obra, porque tá passando mais gente no restaurante. Era quase todas as inaugurações. Quase todas. E esse contrato mesmo que a Ana falou de 2017, que inauguramos agora em 2023, a própria cliente do jurídico que estava negociando comigo, a questão de contrato, tudo, ela falou, Camila, eu não almoçava no restaurante e agora eu não perco um dia. Então, pra gente é muito gratificante, porque assim, é o propósito, né? O propósito sendo colocado em prática. Então, a gente tá aqui pra isso. Exatamente. Meninas, uma dúvida que eu queria saber. A gente já falou sobre, até a dona Regina no episódio dela falou quando o nosso perfil não é o mesmo que o do nosso futuro cliente. Existem várias coisas que pode gerar dele não ser o nosso perfil. Pode ser a questão da estrutura física, né? Porque, como a gente falou, né, no episódio anterior, existe uma visita técnica, vai ser necessário uma adequação predial, porque a gente tem que seguir todas as normas da vigilância sanitária e as normas internas da Essencial. Então, esse pode ser um fato e N outros, né? E aí a gente também tem essa conduta, a gente não vai entrar em um bid só para apresentar um preço, né, para ele. Por quê? Eu não vou atender a expectativa, eu não vou atender a necessidade e eu posso me queimar, ao invés de eu deixar uma porta aberta. Né? Então, se aparece algum bid que não está dentro do nosso perfil, né, interno, que aí tem vários fatores, a gente declina, a gente agradece a esse contato, explica o porquê que nós estamos declinando, e aí a gente pergunta, olha, é possível alterar, né, isso que está no bid? Se ele falar que não, que é imposição, a gente agradece e ficamos à disposição para próximas oportunidades. Isso continua. Exato. Eu acho que isso é importante também a gente frisar. A gente cria um relacionamento com esse prospect e muitas vezes eles nos chamam para uma nova cotação, né? Então, eu acho que isso é importante. Porque tem algumas premissas da Essencial que nós também não abrimos mão, né? Aquilo que a gente conversou desde o início, nossos valores, os nossos princípios, né? Então... Que foi até uma questão que o doutor Alexandre falou no episódio dele. Né, o nosso contrato ele é extremamente equilibrado, né? São obrigações das duas partes e deveres também, né? E é uma mão aí de via dupla. Deveres e direitos. Deveres e direitos de ambas as partes. E para continuar, só para continuar nesse exemplo do espaço, por exemplo, às vezes ele não tem um espaço lá e isso faz muito sentido, né? Porque
o nosso serviço precisa de mais mão de obra. Exato. Então, se ele tem uma cozinha pequena para tantas refeições e não vai caber minha equipe de forma funcional ali dentro, não vai caber meus equipamentos, não vai caber minha equipe. Eu não vou oferecer um serviço com a qualidade e o padrão da empresa, então pra gente não compensa oferecer um produto mais ou menos pra ele. Não adianta eu fechar um contrato a qualquer custo, né? Não vai dar certo, a operação não vai conseguir entregar. Teve um bid aí recente, né, que a gente acabou declinando porque o bid dele já era leonino, né? Então a gente ficou até conversando, se o bid tá assim, na hora que vir um contrato, né, para massacrar. E aí a gente conversa com a diretoria, olha, é isso. Você falou aí desse termo leonino, inclusive, né? Queria que você explicasse, para não parecer que o signo está ofendendo alguém aí. O que seria o termo? É um termo jurídico, né, onde não existe a parceria. Eu só estou pensando no meu interesse próprio. Né? Então, quando a gente fala de um bid leonino, é justamente isso, né? O bid, ele foi desenhado só para ele e o meu prestador não tem importância. Isso deve acontecer muito, né? De a parte querer só os benefícios deles, esquecer que ele tá fazendo uma parceria. A gente não passa por muitas situações. Existe, né? Existe, mas... São poucos os casos. Tá. Realmente, assim, é uma parceria, então tem que ser uma via de mão dupla, vai e vem. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Agora, a partir do momento que ele traz cláusulas que a gente não consegue alterar, então realmente é um termo jurídico muito usado. Um exemplo. Tendo referência ou não foi a gente que estabeleceu. Cara, é jurídico. Eu não vou dar os exemplos, né? Porque a gente já teve a informação que eles fecharam, né? Com uma concessionária. E aí, mas acontece, gente. Acontece. A gente pega uns bem... E faz sentido quando a gente vê... Faz sentido assim, né? É lógico que é muito errado e é muito feio ver isso acontecer nesse meio. Mas faz sentido quando a gente vê o nosso concorrente tendo esse tipo de atitude. Porque, cara, não tem uma empresa no mundo que vai pegar um contrato sabendo que vai perder dinheiro. Exato. Então, se ele já está entrando nesse tipo de contrato, como é que ele vai oferecer o melhor serviço dele para aquele... E nesse caso, né, cara, as exigências eram, assim, absurdas. É algo que quando a gente começou a ler, não dá. Não dá. Tô louco. Não, exato. Não dá, porque assim, era surreal. Exatamente. Né? Como eu vim de mercado, eu já vi muitas empresas entrando numa dessa e depois de 3 meses recebendo uma rescisão contratual. Porque não consegue. Então, assim, é muito, muito mais transparente da nossa parte falar, não é o perfil que nós queremos, né? Nós temos as nossas premissas e tudo mais, que são valores que a gente não negocia e a gente declina desse processo e ponto. Né? Agora, empresas começam a operar, não conseguem depois manter o padrão que estava estabelecido e já estava pré-estabelecido. Já é imposto. Nesse caso, não era nem negociável. Nem imposto. A pessoa, então, entra sabendo. E aí, depois de 3 meses de operação, perdem um contrato. E ainda com uma rescisão contratual daquelas que por justa causa. Já vi muito isso acontecer. Então, realmente... Entrando nessa parte de desafios, né? A gente já falou sobre isso aqui. Só que teve, né, a pergunta do Instagram, que eu falei que a gente precisava falar sobre, é que o comercial tem que o tempo todo também ficar inovando, né? Porque é o que acontece, é o que a gente já falou no episódio anterior, os concorrentes copiarem. Então eu vou ler a pergunta só pra gente poder entrar nisso, que eu deixei pro final. Inclusive, a Ana falou em um momento aí que tinha 2 exemplos, e eu tô curiosíssimo pra saber quais são esses exemplos aí. Eu tô curioso pra saber quais. A pergunta foi, como a Essencial lida com a concorrência copiando tudo? E o tudo foi bem em caps lock. Tudo. Entendi. Eu acho que é o que a gente falou, né, no outro episódio, né? Pra nós é uma questão na hora da raiva, claro, né? Mas somos referência, né? Então, a gente vai se mexer, a gente vai se movimentar. Não vou jamais falar mal do meu concorrente, né? Até porque eu não estou lá dentro, eu não conheço o meu concorrente, eu conheço o produto da Essencial Nutrição. E se ele está nos copiando, é porque ou eles queriam estar aqui dentro, ou é porque eles queriam ser a Essencial Nutrição. Ou eles já tiveram. Ou já tiveram e não aproveitaram. Principalmente isso, né?
Porque é muito fácil você ter as informações do que a Essencial está fazendo e só copiar. Só que assim, copiar, o mercado está vendo. O mesmo contato que segue a Essencial, ele segue a empresa X, O, P, ele segue todas as empresas. Eu mesmo já tive depoimento de prospect falando, nossa, eu achei que, né, a empresa X era vocês, porque até o formato da pimenta está igual, né? Por outro lado, também, quando o concorrente, quando vê que está perdendo, né, a negociação para Essencial, ligar e denegrir a imagem do consultor, denegrir a imagem da empresa. Então, assim, são Já teve todo esse cliente que viu, achou que você falou que achou que era vocês e, por exemplo, algum serviço e falou, não, eles me prometeram isso, mas não, que era igual o nosso e nunca foi aplicado nessa... Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu. O doce de abóbora da Essencial Nutrição, né? O doce de abóbora Essencial, ele tá na receita da Essencial há muito tempo. E aí um prospect pegou e falou, nossa, Ana, postaram de um jeito que parecia que eles que estavam trazendo, né? Só que eu já sei que esse produto é da Essencial Nutrição. Então ele falou, fica feio, né? Então até eles percebem, né? Então, sabe, gente. E a mesma coisa, só te cortando, é a mesma coisa, funcionários da Essencial que saem da Essencial e vão para outra empresa. A gente já teve pessoas que a gente vê, pô, tá indo lá fazendo o trabalho dele, né? E a gente vê outros, assim, que só copia o que a Essencial tá fazendo, né? Ou então vai lá no meio termo, conversa, faz de conta que, eu sou amiga do Jonathan, deixa eu dar uma cutucada lá, saber o que tá acontecendo pra fazer. Então, eu tenho 8 meses de Essencial. Mas nesse tão pouco tempo, eu já vi isso acontecer, isso que você falou de sair e aplicar em outra empresa coisas que eram nossas. Sorte que a gente tá o tempo todo, então... A gente mostra o tempo todo. Mostra, então às vezes ele coloca algum serviço que a gente tem, mas o nosso vai mudar, o cardápio vai mudar, então assim, é uma cópia que ele vai ter ali no momento, mas ele não tá na Essencial, então ele não vai saber as outras coisas. Não vai dar continuidade. Vai dar continuidade, porque nós somos os pioneiros, né? Ele não vai conseguir continuar com esse trabalho, né? Porque tem um processo por trás, né? De receituário padrão. Como diz a dona Regina, é prego na areia. Né? Exato. Eu levei pra vida essa frase. Exatamente. E pra tudo. E uma outra questão também é o que a gente fala muito nas nossas reuniões de pipeline, né? Dentro das 4 linhas, a gente tá pro jogo. Mas com ética e transparência, né? Então, a gente jamais vai denegrir a imagem de um consultor, a imagem de uma empresa. A gente está lá para brigar pelo que a Essencial vai fazer, nosso negócio, pela nossa ética e pelo nosso propósito. Né? É isso que nos faz diferente. E é por isso que a gente está vindo aí de 2022 para cá, nessa ascensão, né? Começamos aí em janeiro com as 100 unidades, que era uma batalha que a gente tinha, a gente queria muito esse número, né? Porque ter 100 unidades, de repente, né? Aí no mercado é fácil, né? Vai falar, poxa, agora que a Essencial está comemorando 100 unidades, mas são 100 unidades que manipula 100% do produto dentro dos seus restaurantes. A gente não tem doce de bar. A gente não tem mistura pronta. Eu não trabalho com hambúrguer congelado. Então, assim, 100 unidades, gente, dentro do nosso segmento, é uma vitória gigante para a nossa empresa. Um serviço que a gente oferece, só a gente sabe quanto é gratificante ter 100 exatamente. Pegar uma foto lá que o marketing postou no Instagram e querer fazer igual, vai fazer? Vai, mas de que forma? Vai fazer um dia. E é fácil. Vou fazer em uma unidade. Faz a série. A gente fala muito sobre isso, né? Que se não for para aplicar em todas as unidades, não faça. Não vai fazer. Exato. Então, muitas outras empresas, assim, até podem fazer mais uma unidade específica. E isso já não é legal também, né? Que é o nosso caso, nosso SGQ, né? A Essencial Nutrição é certificada. Então, assim, a 100. As 100 unidades. E o que eu ia até colocar, né? Como um exemplo, eu estou fazendo uma negociação em um cliente, um futuro cliente, e ele colocou justamente isso, que o concorrente atual, ele está num crescimento totalmente desordenado e não está conseguindo mais fazer o dia a dia, trazer o dia a dia. Então, ele falou, olha, está tudo de
cabeça virada. Então, eu chamo a supervisora, eu não sou atendido, a equipe local não consegue fazer o que é o básico. Então, realmente é isso. Então, os desafios, a gente vê isso também. A nossa empresa tem um crescimento aí consciente, e a gente sempre fala, trazendo também voltado para a nossa rentabilidade. A gente não pode esquecer disso, né? A dona Regina colocou muito isso aqui, e a gente também frisa isso, né, Ana? Sim. Até a Ana passando para a gente. Então, nosso crescimento vai ser ordenado com sustentabilidade e com rentabilidade. Que a gente Não somos uma empresa filantrópica, né? Exatamente. Então, a gente sabe que tem muitos concorrentes aí que estão crescendo, lindo, né? Você vê lá nas redes sociais e tal, tantas unidades, mas com qual consistência, né? Como eles estão, exatamente, como eles estão tratando os clientes atuais. Né, eu fui chamada essa semana por 2 empresas do mesmo concorrente e me falou exatamente isso. Como mudou, como tá difícil, eles estão crescendo de uma maneira que eu tô aqui. Então, assim, eu sou só mais um. E nós temos todo esse cuidado com o nosso cliente atual. Eu vejo porque o comercial é muito próximo da operação, né? Então, a gente vê esse cuidado, né? Tanto na construção desse novo negócio, como no dia a dia da operação. Mesmo porque a Essencial, ela não tem o porquê esconder os clientes, né? Então, o próprio nosso material da proposta, ali nós temos um QR Code com todos os nossos 100 clientes. E quando a gente apresenta isso para o cliente, a gente mostra para ele, olha, aqui na nossa apresentação tem alguns logos de alguns clientes que confiam em nós, mas aqui atrás desse caderninho tem os outros 100 clientes. Então você pode ficar à vontade, ligar, pedir um feedback e saber de quem é atendido por nós, de como é o nosso atendimento, de como é o nosso produto. Então, e realmente nós estamos na contramão do mercado, porque a gente vê que muitas empresas querem esconder os clientes, né, porque não conseguem atender, como eu expliquei, né, falei agora que foi um fato real, né, que aconteceu comigo, que a própria cliente era uma dor do prospect, era uma dor dela. Então, nós estamos à contramão disso. A gente mostra todos os clientes e fala, solicitem o feedback. Liguem, escolhe, vai lá, abre o QR Code, escolhe um dos 100, 2, 3, 4, liga e faz lá, pede um feedback de como realmente é o nosso trabalho, como é o nosso atendimento, como é o nosso produto, porque sentar na sua frente e falar, todo mundo vai falar. Agora, realmente, viver isso no dia a dia, na prática, aí você escuta do cliente. Então, essa é a melhor referência, né? Esse é um cuidado até para o almoço comercial, né? Então, se ele é de uma determinada região, nós não temos os restaurantes já selecionados, olha, só pode levar almoço comercial nesses restaurantes. Eles têm score. Não, o que a gente passa para ele? Ó, dentro da sua região, nós temos esses clientes. E ele fala, ó, quero ir nesse. Escolhe, né? E realmente de mercado eu posso falar também com convicção. Existem, eles falam, a rota gourmet, a rota que vai atender os clientes. Então, eles têm lá 2, 3, 4, 5 restaurantes de uma rota que eles equipam, ajustam, deixam o funcionário impecável, com o uniforme totalmente... Equipamentos de alta tecnologia. Para sempre levar os prospects nesses E tem restaurantes. a gente que fala muito ali no marketing, que vocês usam também, né, o material que a gente posta tudo que é do dia a dia, os pratos do dia. E vocês usam isso também, né? Sim, vira e mexe. Luísa, manda pra mim. Luísa, manda pra mim. Eu printo lá o Instagram e vou mandando pros meus pais. Eu que edito, né? Antes de mandar pra ela, eu fico olhando e falando, ai meu Deus, porque dá um vontade de porque... eu fiz com vocês story mesmo, ela sempre vai lá e pede. Mas é muito gostoso compartilhar isso, né? Então, às vezes, numa apresentação de proposta, eu sempre mostro links das nossas revitalizações, das nossas inaugurações, para o cliente ver um pouquinho mais. Então, olha, vamos conhecer um pouquinho mais. Agora tem os cortes do podcast para eles. Legal. E esse também e essa questão, né, de mostrar, né, os itens, era uma restrição que a gente tinha, né, voz. E que aí a gente foi amadurecendo. Ano passado a gente conseguiu, olha, precisamos mostrar. E assim, isso foi de uma grandeza, acho que para a marca da empresa. Eles veem, né, a realidade, então... Esse foi o maior diferencial, né? Porque ano passado, voz misteriosa que foi ano passado, a gente sabe o quanto era difícil. Na verdade, eu vou puxar a sardinha aqui pra minha equipe,
Porque ano passado, tanto eu quanto a Ana, a gente tinha muita restrição no que a gente falava, no que a gente mostrava, no que podia fazer. E graças ao desenvolvimento da Essencial, que eu também concordo com o que a Ana tá falando, a gente tá no nosso melhor momento. E assim, não é por nada, não, a equipe de marketing também tá no melhor momento, são as melhores pessoas. Valeu aí, Luísa. Né? Hoje, o que acontece? A gente consegue bater no peito, falar, chama a mamãe, e mostrar absolutamente tudo, porque a gente sabe que daqui 30 dias a gente vai entregar uma coisa completamente nova. Então, alô, concorrência, pode copiar, fica à vontade, tá? Porque mês que vem vai ser tudo diferente. É isso que eu falei, a gente veio aqui o Produto Service e falou sobre que a gente não faz o mesmo cardápio todo mês. Então, não tem como, né? Eles vão copiar e foi o que você falou, não vão dar continuidade. Eu acho também, só completando o que a voz falou... Porque a voz... eu acho que todos os departamentos estão no seu melhor momento. Né? Nós temos um departamento, os gestores, né, muito integrado um com o outro. Todos os departamentos muito integrados. Então, assim, esse é o sucesso da Essencial hoje. Né? É nenhum departamento querer se destacar em cima do outro. Todos ali estão na mesma conduta, no mesmo propósito, que é o crescimento e o sucesso da nossa empresa. Exatamente. Não é o departamento comercial, não é o departamento de arquitetura, não. Somos Essencial. Eu acho que é isso. É a mesma coisa que eu falo para as meninas, né? Hoje elas têm 2 regionais e eu falo para elas, eu falo assim, olha, vocês não são concorrentes. É igual. E não tem isso na linha da nossa. Assim, nenhuma é melhor do que a outra. Por isso que eu sabia. Não, e eu saí de férias e voltei, e achar que tá tocando um monte de processo da minha regional, porque eu estava de férias, agradeço ela por isso. É por isso que dá certo, porque quando abre uma concorrência entre colaboradores, a pessoa veste a camisa eu, Luísa. Exato. Eu tenho que eu me dar bem. E quando você fala, é essencial, a gente é um time, isso é muito melhor. Com certeza. Agora, eu sou extremamente a favor da competição dentro do departamento. Olha lá, hoje eles estão falando. Não, porque isso eleva muito quando você tá dentro de um departamento. São saudáveis. E aí cabe ao gestor garantir que seja uma competição saudável. Exato. Porque quando você tem uma pessoa que tá se destacando dentro do departamento, eu particularmente, eu olho pra ela não como uma concorrente. Eu falo, Quero ser. o que essa pessoa tá fazendo de frente? Exato. E aí eu vou tentar fazer o que ela tá fazendo, com a mesma qualidade, e colocar algo a mais pra dificultar pra ela também. Porque a pessoa vai fazer melhor do que o que eu tô fazendo, e eu também não vou dar dificuldade pra ela. Não, mas é isso. Todo mundo quer uma alavanca. Uma inspiração. Isso, é como uma... Eu acho que eu usaria mais isso mesmo, inspiração. Que às vezes você vê alguma pessoa no seu setor que faz algo que você não faz, mas fala, nossa, isso dá certo. E no marketing mesmo, eu faço muito isso com a Paola, a Marina, que a Marina é mais corrida, ela é mais agitada. Eu falo, não, tem que ser assim mesmo. Você tem que ir correr. Aconteceu algum problema, alguma coisa, vamos atrás. E ela é muito assim. Sim. Então, às vezes, quando ela acontece algum problema, ela levanta. Vou lá não sei aonde, eu já levanto com ela. Então, quando eu falo da concorrência, é o que a gente vê no mercado. Né? Dentro, né, do mesmo time, um querendo passar rasteira no outro, né? E isso a gente não tem internamente. Que bom, é uma construção muito saudável. Porque a gente sabe que é natural que isso aconteça em alguns lugares. Sim. Só que o nosso ambiente, o nosso princípio, os nossos valores, eles vão numa contramão disso, né? Quem já trabalhou assim, até se for alguma parte assim, comércio mesmo, tem algo nisso muito forte, né? Dinheiro, então, não tem como, né? E somos movidos também pelo dinheiro e querendo ou não, um contrato, ele sempre tem um agravante, tem uma questão e por isso, mas o que vale pra gente a forma como a gente vive. E a gente prega isso o tempo todo. Se dentro do departamento for diferente, não faz sentido. A gente não consegue nem repassar isso pros outros. É que a gente já teve esse cenário dentro da empresa. E acho natural que isso aconteça. É evolução, né? Só que eu não sei se vocês percebem que sempre que a gente uma construção muito positiva. Sempre que a gente fala aqui que a gente teve problema com isso, problema com aquilo, sempre a gente teve, a gente trabalhou em cima disso. A gente trabalhou em cima disso. E é lógico que se a gente perceber que isso está acontecendo novamente, a gente já sabe como trabalhar, porque a gente já sabe isso antes. Já passou. Exato. A gente tem 2 perguntinhas aqui, acho que pra se encerrar pro final. A primeira todo o podcast a gente faz a pergunta pros convidados
de o porquê que comprariam o essencial. Isso não vale, né? Porque vocês iam, né? Pra quê, né? Então, a gente queria que vocês fizessem uma amostrinha de como vocês venderiam o essencial pra gente, pra mim e pro Joe, assim. Como vocês venderiam. São prospects, que você falar agora. Por que vocês deveriam comprar a Essencial, ter a Essencial como um parceiro? Porque nós temos um propósito, né? Então, a gente fala muito, isso é até uma frase da Dona Regina, nós queremos ser um grãozinho de areia que vai mudar a alimentação do mundo, né? Então, nós, além de ter uma negociação muito transparente, a gente vai estar junto, a gente vai caminhar juntos. Então, eu falo que o comercial, ele é além de um vendedor. Eu não sou uma vendedora que estou na frente do Jonathan e da Luísa. Eu sou uma consultora que estou ali para apoiar e fazer o melhor para a gente caminhar juntos e ter sucesso, porque o seu sucesso é o meu sucesso, e o sucesso, né, da Essencial é o sucesso do cliente. E também porque nós temos um diferencial. Nossa empresa é uma empresa diferenciada e a nossa busca é por trazer a saudabilidade para os usuários. Então, todos os usuários merecem ter a refeição da Essencial Nutrição. Onde assina? Por isso. Eu acho é o comprometimento, né? Eu acho que é uma empresa extremamente comprometida com o seu cliente. Sim. E principalmente, né? O cliente, ele acredita, né? E lá no comercial que começou e depois vem os demais departamentos até chegar na nossa diretoria. É não mentir, né? É trabalhar extremamente com a verdade. Eu vou ter problema? Vou solucionar? Vou. Mas a gente é parceiro, né? Eu acho que é isso. Nem preciso abrir nada, mostrar nada. Parceria. Vou nem fazer cotação. Por mim, eu já fechava, tá? E é muito curioso, tá? Porque a gente fecha contratos sem precisar levar para almoçar. Nós temos contratos que foi só na proposta comercial. Não, mas aí quando chegar pra almoçar, você já pode levar o contrato lá pra assinar também, porque você já tá querendo fechar sem comer, sem experimentar, depois já assina na mesa. Adora. Perfeito. E a segunda pergunta e última, que é a coringa, e a mais importante, é se o setor comercial fosse um prato, qual ele seria? Nossa, eu assisti os outros podcasts e falar, comercialmente falando, arroz e feijão, né? Carro-chefe. Só que daí a gente ficou, meu Deus, né? Como vai ser? E chegamos em comum acordo, né? Total. 100%. Sucesso total. Então, nós seríamos o sorvete artesanal feito pela Célia da Moto de ameixa, tá? Sim. Gostei, porque esse é o único, tá? Não é E com uma folhinha de hortelã que ela coloca, gente. Ela é sensacional. Artesanal, então, de ameixa feito pela Célia. Tá. Da Ajinomoto. E valorizem muito o sorvete, porque dá um trabalho pra equipe fazer o sorvete. É muito trabalho. As pessoas percebem que Mas olha esse isso. sorvete é diferente, não é igual qualquer sorvete, porque a equipe da agência que nos auxilia nas gravações, tudo em inauguração, teve acho que a penúltima, não lembro, teve o sorvete. E a menina reparou, falou, não, o sorvete de vocês é excelente. Sensacional. É, realmente, sim, quando é sorvete, eu fico muito feliz. Eu fiquei extremamente, assim, quando aconteceu, eu fiquei abismado quando eu vi a primeira vez que o sorvete não era comprado, foi feito na unidade. Eu nem sabia que dava pra fazer sorvete dentro da unidade. Verdade, eu não sabia que dava pra Bom, não precisa. que dava pra fazer. Panetone. O panetone de final de ano foi feito. Eu falei dele, que foi feito. Quando eu comentei com a minha mãe em casa, ela ficou incrédula que a gente fez. Onde tem restaurante? Vou entregar o currículo. Onde fez o panetone, que eu falei, pô, e vocês fizeram? Eu falei, foi, mas a gente não comprou. As meninas que fizeram. Nossa, Sensacional. O time é muito bom, né? O time é muito bom. Tá vendo? Esses são os motivos pra fechar o contrato com a Essencial. Espero que com esse episódio, se tem algum prospect, algum futuro cliente que foi convencido aqui pelas meninas, pode entrar em contato, né, com a gente. A gente tem o nosso canal de atendimento, que no caso eu vou te responder e repasso para as meninas. Então, se você quer conhecer o nosso almoço comercial, entre em contato com a gente, que a gente atende vocês. E eu queria agradecer muito vocês por terem vindo. A gente estava muito ansioso, né, Joe? Para o comercial, tentei marcar inúmeras vezes vocês.
E a agenda de vocês realmente é muito cheia e ocupada. Então, eu queria agradecer por ter finalmente dado certo e vocês há um tempinho. Foi quase a manhã toda que a gente gravou aqui. Então, eu queria agradecer. Foi muito legal o episódio. Gente, Obrigada. muito obrigado. Foi muito bom. Eu, particularmente, tinha muitas dúvidas e muita curiosidade sobre... Nem deu pra perceber. Inclusive, se a Luísa não falou nada no episódio. Que após até sentiu falta que no começo, não sei se vocês repararam, o Joe... Que a Luísa não tava, foi no banheiro. E o Joe. Então a gente percebeu que o Joe gostou muito. Então, cuidado aí. Os candidatos à vaga. Já vamos abrir a vaga interna. Venha fazer parte do nosso... Mas obrigado pela presença. Obrigada. Agradeço. Prazer, Muito foi obrigada. Imagina. E foi muito mais bom. uma vez eu agradeço quem tá assistindo a gente. Então, como eu falei no começo, sigam nossas redes sociais, ativem o sininho, se inscreva, comentem nossas coisas, assim como o Eduardo, a Pri, que responde todas as caixinhas de pergunta. Então, interajam com a gente, participem. E é isso, obrigado. Obrigado, gente.